Olá! Bom, agora vamos falar sobre capacitores e dielétricos. Primeiro sobre capacitores, depois a gente vai introduzir o conceito de dielétrico. O que é um capacitor? Então ele é um dispositivo que é utilizado para armazenar energia potencial elétrica, ou, em outras palavras, ele consegue armazenar carga elétrica. Em geral, ele é constituído de dois condutores separados por um isolante, que é o que a gente vai depois chamar de elétrico, ou no vácuo, ou com ar ali, né? Quando a gente não tem vácuo absoluto. Eu vou mostrar aqui umas figurinhas de o que a gente chama de capacitor generalizado. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem um condutor de carga mais Q e um outro condutor de carga menos Q. Então, isso aqui é uma figura simples da ideia de um capacitor, mas a gente pode ter aqui uma um pouquinho mais sofisticada, que é o que a gente chama de capacitor de placas paralelas. Vou aumentar aqui para a gente enxergar. Não dá para aumentar mais um pouquinho, acho. Então, esse aqui é um capacitor de duas placas, então a diferença de potencial entre eles aqui está chamado de VAB, porque uma placa é Azinho e a outra placa é Bzinho, o que importa é que existe uma diferença de potencial entre eles. E para qualquer aplicação prática que a gente for utilizar, o capacitor funciona da seguinte forma: eu tenho em princípio esses dois condutores, e eles vão começar a transferir carga de um para o outro. Então, quando eu disser que eu estou trabalhando com um capacitor que tem uma carga Q, o que significa é que eu estou usando um capacitor onde a placa de potencial mais alto tem uma carga mais Q e a placa de potencial mais baixo tem uma carga menos Q. Então, para efeitos práticos, é isso que significa. Isso aqui é uma vista lateral do campo elétrico desse capacitor. Então a gente vê que a gente tem essas cargas saindo da positiva e indo para a negativa, que geram um campo elétrico E. É claro que quando a gente está próximo da borda aqui desse capacitor, a gente teria que levar em conta esses efeitos de borda, que nessa primeira introdução, num cálculo mais simples, isso vai ser completamente desprezado. Muito bem. Então vou voltar ali para minha anotação mágica. Então, essa carga que é acumulada no capacitor, que ali está chamado de Qzão, né? Essa carga Q, ela é proporcional à diferença de potencial que é aplicada entre essas duas placas. Portanto, a gente chama de capacitância essa constante de proporcionalidade, que se eu inverter é dada pela carga sobre V. E a unidade de carga é Coulomb e a unidade de diferença de potencial é Volt, e 1 Coulomb por 1 Volt é 1 Farad. Então, antes de eu seguir, a gente tem que tomar muito cuidado com a anotação e com a minha letra, certo? Em muitos livros, o C de capacitância vem em itálico, para se diferenciar do C de Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Aqui vai ser tudo C. Então tem que tomar cuidado, né? Prestar atenção no que vocês estão lendo. Da mesma forma que V é o que eu estou usando para potencial elétrico, e esse V também é volt, que é a unidade de potencial. Bom, isso aí está tudo muito abstrato ainda, né? Mas essas coisas são reais, né? Esses capacitores eles fazem parte de muitos circuitos eletrônicos. Lá no finalzinho da aula eu vou mostrar para que eles são de fato utilizados de um modo geral, né? Então isso aqui tem uma quantidade de capacitores diferentes. Esse aqui é um comum, é o que eu vou usar. Esse aqui seria um capacitor de placas paralelas. E depois, então assim, só para vocês verem que esses capacitores não são entes abstratos, não. São coisas que são utilizados em eletrônica e de fato eles conseguem acumular energia, e a gente pode até transferir energia de um capacitor para um outro capacitor, e eu vou voltar nesse assunto lá para o final do curso. Então, aqui na física, né, quando a gente quer descrever uma situação, a gente sempre pensa a coisa mais trivial para começar. Então, a coisa mais trivial que existem no caso de capacitor são os capacitores de placas paralelas e os capacitores cilíndricos
que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? Que são esses aqui. Ok. Então, como é que a gente calcula aquela capacitância, né? Então, deixa eu ver se eu não pulei nada do que eu queria falar. Não. Então, isso aqui temos um capacitor de placas paralelas, um desenho bem simples, né? Então, tá aqui a placa de cima tem uma carga mais Q, a placa de baixo tem uma carga menos Q, e a gente tem o campo elétrico que é produzido aqui dentro desse capacitor. Agora, eu quero calcular a capacitância desse fulano. Então, esse desenho foi feito aqui, para vocês não terem que ficar olhando aqui para essa minha figurinha. Então, como é que a gente faz para calcular essa capacitância, né? Eu posso usar a lei de Gauss. Para usar a lei de Gauss, eu defino aqui a minha superfície gaussiana. Então, eu escolho essa placa aqui para definir a superfície gaussiana. E eu sei que a integral do produto escalar entre E e ds é Q sobre ε0. Ora, o E é o próprio campo elétrico e esse ds vai ser a área dessa placa. Então, isso aqui simplesmente vai ser E vezes A, é Q sobre ε0. E a gente sabe que a diferença de potencial é E vezes D. Portanto, a capacitância, que é a carga sobre essa diferença de potencial, vai ser simplesmente ε0 E vezes A, certo? Que é a K, multiplico esse ε0 para lá, que é o que está escrito aqui, e o V é simplesmente E vezes D, está aqui embaixo. Esse campo elétrico cancela, e a minha capacitância vai ser ε0A sobre D. Então percebam que a capacitância é uma quantidade que depende da geometria do meu capacitor. Então aqueles desenhos variados que eu mostrei ali, todos eles vão ter capacitâncias diferentes. Eu não posso simplesmente utilizar essa expressão. E quem é esse ε0, né? Esse ε0 é aquele de 1 sobre 4π ε0 que a gente já usou por aí, que veio aqui, né? Então tem uma constante, né? Que é uma constante pequenininha, a área sobre o D, que nesse caso aqui é a distância aqui entre esses dois fulanos, né? Deixa eu ver se tá aqui tá desenhado. Então aqui é o D e aqui é a área dessa placa que está sendo colocada aqui. Agora, o outro capacitor que eu falei para vocês era o capacitor cilíndrico, né? Que é um outro. Então isso aqui se eu tiver meu capacitor aqui, eu estou olhando para ele assim. Então isso aqui é uma seção reta do meu cilindro. E aqui tem o cálculo da capacitância. Vamos aumentar isso aqui para ficar fácil, para dar para enxergar. Pronto, espero que aqui dê para enxergar. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho mais. Acho que dá. Ok, porque o desenho não me interessa, que já está feito, né? Então, esse capacitor cilíndrico, ele consiste de dois cilindros coaxiais, né? Então, eu tenho um cilindro aqui no meio e tem o outro que engloba esse aqui pelo lado de fora. Ele tem um comprimento L, que é muito maior do que o raio desse cilindro externo, que está definido aqui, né? Então, o cilindro de dentro tem um raio Azinho, o cilindro de fora tem um raio B. De novo, a gente cria um campo elétrico, né, da carga positiva para a carga negativa. E eu estou chamando de R a distância aqui desse centro até a superfície gaussiana, que eu vou definir aqui dentro para calcular o campo elétrico de novo, usando a lei de Gauss, né? Simetria cilíndrica vai me ajudar. Então, esse integral de EDS vai ser o E e o DS vai ser 2πRL, que é a área, vezes o comprimento desse cilindro, que eu não sei qual que é. E isso é Q sobre ε0. Portanto, o campo elétrico é só passar isso aqui para baixo, né? Vai ser a carga sobre 2πε0R. Agora, para eu determinar o potencial, eu tenho que integrar isso, né? É menos integral de A até B de produto escalar entre E e dl. Então, primeiro eu fiz uma integral, agora eu vou fazer uma outra integral, né? Note que esse E aqui, ó, que eu escrevi aqui, é que esse E vai apontando para dentro, mas o dr em geral é para fora, né? Então, na hora que eu faço esse produto escalar, esse dl é menos o dr, esses caras são não lembro o que eu ia falar, mas enfim, eu boto aqui integral de A até B de EDR, só tenho que integrar isso. Só que agora o E eu tenho que substituir por isso aqui, o Q sobre 2πε0L são constantes, sai para fora, mas esse R entra lá na minha integral, certo?
E essa integral de A até B, de dr sobre R, é um log de B menos log de A, que é log de B sobre A. Então, a capacitância, o potencial aqui, né, desse capacitor cilíndrico é dado por essa expressão. A capacitância, por sua vez, é o Q dividido por isso, né? Então, é o Q dividido por essa coisa toda. Então, o Q dividido pelo Q cancela, esse fulano sobe, né? E esse aqui tá aqui embaixo. Então, deu 2πε0L sobre log de B sobre A. Façam essa conta com cuidado, ela não é complicada, né? Mas a gente pode pôr números e valores e estimar para um capacitor daquele tamanho que eu mostrei lá para vocês, né? Sei lá, 3 centímetros, 2 centímetros, para um B de alguns milímetros, qual é a capacitância que a gente encontra. E se eu tiver... Vou fechar aqui, acho que aqui eu tenho isso escrito numa coisa melhor, vamos lá. Aqui, tenho mesmo. E se eu tiver uma esfera isolada de raio R carga Q? Então, uma esfera isolada, qual seria a capacitância dela, né? Bom, a gente sabe qual é o potencial gerado por uma carga ali, é 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Portanto, a capacitância vai ser simplesmente Q dividido por isso aqui, que vai dar 4πε0R. Então, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Para a gente começar a botar números nessas coisas. Qual seria a capacitância se a gente imaginasse que a Terra é um capacitor, né? Ele tem simetria esférica, tem carga. Então, o raio da Terra é 6.371 km, que é da ordem de 6,4 vezes 10 a 6 metros. Isso aqui, em português, é uma vírgula, né? Ok. Então, essa capacitância vai ser 4πε0, que é 1 sobre 9 vezes 10 a nona, vezes esse raio da Terra. Isso aqui vai dar 0,71 milifarads, né? Esse 10 a nona sobe, então isso aqui é 10 a menos 3 do farad. Então, é legal lembrar desse número, porque daqui a pouco a gente vai olhar as capacitâncias de capacitores que são utilizados aí na eletrônica para a gente comparar com a capacitância que a Terra poderia ter se a gente quisesse armazenar energia nela como se ela fosse um capacitor. Bom, esses fulanos vão entrar em circuitos elétricos e normalmente eles entram ou em série ou em paralelo, né? Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar uma figurinha e fazer contas para esses capacitores. Então, o que a gente quer é substituir esses capacitores por aquilo que a gente chama de capacitor equivalente. Então, capacitor em série significa que vem um depois do outro e o potencial ao qual eles estão sujeitos é esse potencial aqui que vai entre A até B. Isso é, esse potencial aqui é a soma das diferenças de potenciais que tem do A para o C e do C para o B, certo? E a gente pode substituir esses dois capacitores por um único capacitor que a gente chama de capacitor equivalente. Eu coloquei aqui já o resultado, mas a gente vai ver como é que essa conta sai, ela é bem simples. A gente também pode escrever ter os capacitores em paralelo, né? Então, vamos primeiro ver aqui o capacitor em série. Aqui eu desenho em série, depois... desenho em paralelo primeiro, depois em série, né? Tá bom. Então, vamos aqui. Vamos primeiro falar do capacitor... vamos falar primeiro em série, né? Que é o que eu estava mostrando ali. Então, nessa situação, o que a gente tem? A gente tem uma diferença de potencial, e eu tenho aqui, nesse caso, 3 capacitores. Se eu pegar aqui uma superfície gaussiana, por exemplo, olhar aqui nessa região, ou então aqui nessa região, a carga total é nula. Mas eu posso dizer que a carga em cada um dos capacitores vai ser CV, ou C1V1, que também vai ser C2V2, que também vai ser C3V3. A diferença de potencial, por sua vez, é a soma dos 3 potenciais. Então, espero que dê para eu gravar esse filme aqui. Então, essa diferença de potencial vai ser Q
voltar aqui, desculpa, me interrompo, aquele negócio lá me atrapalhou. Então, a potencial é a soma desses caras, né? Então, o V1 é o que é? Q sobre C1, o V2 é o Q sobre C2 e o V3 é o Q sobre C3, basta somar esses três caras aqui. Então, eu posso botar esse Q em evidência, que é sempre o mesmo, então o V vai ser Q, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Horas, a gente sabe que a capacitância é Q sobre V, certo? Então, Q sobre V vai me dar o C, significa que isso aqui é 1 sobre C. Isso é 1 sobre a capacitância equivalente, se eu quiser substituir isso aqui por um único capacitor, 1 sobre a capacitância desse único capacitor, ela é dada pela soma de 1 sobre as capacitantes, então do inverso das capacitâncias de todos os capacitores que tiverem aí no meu sistema. Aqui eu coloquei 3, podem ser muitos mais. Mas e se eles estiverem em paralelo? Né? Em paralelo significa que os três capacitores estão sujeitos à mesma diferença de potencial aqui entre o ponto A e o ponto B. Ora, o Q1 é C1V, o Q2 também é C2V e o Q3 também é C3V, sempre a mesma diferença de potencial. Se eu somar essas três cargas, que é as cargas que estão aqui no circuito, Q1 mais Q2 mais Q3, isso vai ser simplesmente a soma das três capacitâncias vezes o V. Portanto, a capacitância equivalente, no caso de capacitores em paralelo, é a soma das capacitâncias envolvidas no sistema. Já vimos? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu quero falar. Não, agora vamos então. Eu disse que isso servia para acumular energia, né? Então vamos ver qual é o cálculo como é que a gente calcula a energia acumulada no capacitor ou a densidade de energia, que também é uma outra grandeza que interessa, né? Então vocês não precisam ficar preocupados aí com o texto que está escrito, né? O que interessa para a gente são as expressões. Então, se eu tiver um capacitor carregado com uma certa energia potencial, essa energia potencial vai ser igual ao trabalho que foi despendido para carregar aquele capacitor, né? Então, eu posso escrever que o trabalho é V vezes dQ, e V a gente acabou de chamar de Q sobre C. Para não chamar Q sobre C dQ, entregar em Q de 0 a Q, eu chamei isso de Q'linha, mas isso é só uma anotação, né? Então, Q'linha sobre C dQ'linha. Então, o trabalho total vai ser integral de todos os trabalhos envolvidos, né? Vai ser a soma, se forem poucos, vai ser o diferencial, né? Integral aqui, nesse caso, então isso aqui vai ser 1 sobre C integral de Q'linha dQ'linha. Olha, a integral disso aqui é o quadrado sobre 2, né? De 0 até Q. Então, o trabalho, que é igual à energia potencial, ele vale 1 meio de C, que é isso aqui, que é o quadrado. Agora, o Q é CV, então C2V2. Então, eu posso escrever isso, né? Cancelar o C, esse C quadrado aqui com esse C daqui, e isso vai ser CV ao quadrado sobre 2. O campo elétrico num capacitor de placas paralelas tem sempre o mesmo valor em qualquer ponto entre as placas, né? Foi o desenho que a gente viu ali se a gente desprezar os efeitos de borda. Então, a gente pode calcular, vou botar isso aqui para o cantinho, a densidade de energia. Vou botar isso aqui. Deixa assim mesmo. Eu posso calcular a densidade de energia. Essa densidade de energia é a energia pelo volume que está ali envolvido, né? E o volume é a placa, a área da placa vezes a alturinha, né? A diferença que tem ali entre uma placa e outra. Então, isso vai ser a energia dividido por AD, um capacitor de placas paralelas. Que é o quê? A energia eu acabei de calcular, CV ao quadrado sobre 2, então vai ser 1 meio CV ao quadrado dividido por AD. Que é então o volume que está ali limitado pelas placas. Agora, a capacitância, a gente já viu que ela pode ser dada por ε0 A sobre D. Só um minuto. Isso. Quando a gente discutiu a capacitância de um capacitor de placas paralelas, aí eu mostrei para vocês que ela era dada por isso, né? Quando a gente viu que, na verdade, ele dependia da geometria da placa. Portanto, se eu substituir esse C aqui, essa minha densidade de energia fica 1 meio de ε0 A sobre D,
e eu tenho V ao quadrado e o AD aqui embaixo, né? Isso aqui cancela e a gente sobra com 1 meio de ε0 V ao quadrado sobre D ao quadrado. Agora, V por D é exatamente o campo elétrico. Então, a densidade de energia é ε0 sobre 2 E ao quadrado, o que faz sentido, né? Isso é, a quantidade de energia que eu consigo acumular num capacitor depende do campo elétrico que está lá dentro, né? Então, ele, na verdade, é proporcional ao quadrado desse campo elétrico. Então, vamos ver um exercício. Vamos supor, deixa eu ver aqui, antes da gente fazer esse exercício, se tem... Ok, então vamos supor que eu tenho um capacitor aqui, que eu estou chamando de C1, esse carinha aqui, que ele é carregado a partir de uma diferença de potencial V0. Então eu carrego só esse cara aqui, essa chave aqui está aberta. E aí, a bateria que foi utilizada para carregar esse capacitor é retirada, então fica uma carga lá dentro do capacitor, e aí eu ligo esse capacitor C1 a um outro capacitor C2, que está descarregado, né? Então isso aqui é uma chave, eu ligo essa chave, isso é, eu fecho o meu circuito elétrico. Quando isso acontece, o que é que vai acontecer? De alguma forma, eu vou ter corrente passando nesse circuito, né? Então, o que será que vai acontecer com esse capacitor, né? Qual vai ser a nova diferença de potencial desse sistema que tem os dois capacitores? Bom, o que eu sei é que ele tinha uma carga Q0 aqui, e essa carga agora vai ser distribuída entre os dois capacitores. Então, ela vai ser Q1 mais Q2. Eu vou continuar com uma carga no capacitor 1 e vai uma carga para o capacitor 2. Por sua vez, a gente sabe que isso aqui é sempre verdade, né? Então, significa que o C1 vezes o V0, que é a diferença de potencial que eu tinha antes de ligar a chave, vai ser igual ao C1 vezes o V mais o C2 vezes o V, né? Porque quando eu fechar essa chave, a diferença de potencial entre esses dois, nesse sistema vai ser a mesma, né? Esses dois capacitores vão estar aqui sujeitos ao mesmo V. Portanto, esse C1V0, que era a situação inicial, passa a ser C1V mais C2V. Isso significa que eu consigo identificar quanto é que vale o V, que vale C1V0 sobre C1 mais C2, certo? Se eu quiser saber agora quanta energia é acumulada nesse sistema, antes e depois da chave ser ligada, antes é simplesmente usar a expressão 1 meio de C1V0 ao quadrado, né? Porque estava toda ela nesse primeiro capacitor. Depois vai ser 1 meio de C1 V ao quadrado, mais 1 meio de C2 V ao quadrado, que vai ser C1 mais C2 sobre 2 V ao quadrado, certo? Bom, aqui é só uma continha, né? Então, o que eu fiz? Eu substituí o V por essa expressão aqui em termos do V0, porque é de fato o que eu conheço, né, em números, e eu passo a ter essa outra expressão. Então, notem que quando eu escrevo U igual C1 sobre C1 mais C2, o zero, esse U é menor do que esse U0, né? Esse número aqui vai ser menor do que 1, portanto, esse número é menor do que esse U0. Sugestão, tem vários exercícios aí no livro para vocês treinarem, mas vocês podem colocar alguns números aí para ver como é que essa coisa funciona. Isso aqui é um sistema completamente imaginário, né? Acadêmico, ideal, sistema completamente ideal. Mas quando a gente tem um sistema real, na verdade o que acontece é que de fato essa energia se dissipa, né? Por efeito Joule. Então o fio que está ligado ao capacitor, ele esquenta. Vamos ver mais um outro exercício aí para a gente perceber como é que isso funciona. Vou aumentar aqui o máximo que eu conseguir. Vamos supor que eu tenho uma esfera condutora isolada de raio R colocada num vácuo que tem uma carga aqui, né? Então a gente já cansou de discutir essa situação. Então, se a gente sabe que se a gente tiver uma esfera isolante, colocar uma carga aqui, essa carga vai para a superfície dessa esfera. Então, será que eu consigo acumular energia do lado de fora dessa esfera isolante? É isso que a gente vai calcular.
Então, para o Rzinho maior do que o R, né, esse Rzinho aí, a minha superfície gaussiana, maior do que o raio dessa esfera, a gente já viu quanto é que vale o campo elétrico, 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado. Então, a energia acumulada vai ser só aplicar a fórmula, ε0 sobre 2E ao quadrado. Então, é só levar esse negócio ao quadrado, né? Fazer essa continha, eu fico com esse número aqui, que é o quadrado sobre 32π ao quadrado, ε0 R a quarta. Bom, então qual é a energia que eu consigo acumular entre duas cascas esféricas de raios